Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração pra gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? Explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Léo Moreira é o primeiro empreendedor de sua família e com apenas 32 anos é dono de 4 empresas, gerando hoje mais de 500 empregos diretos. Quem conhece o Léo de muitos anos pode não saber que ele se tornou um grande empreendedor. Carioca e filho de militar, Léo foi criado em BH, onde o conheci. Se formou em Ciências Militares na Academia Militar das Agulhas Negras e seguiu carreira por 8 anos. Ainda no Exército, começou sua empresa de logística em paralelo. O negócio foi crescendo e ele se desvinculou do Exército para se dedicar à sua empresa, que hoje conta com mais de 20 filiais espalhadas pelo Brasil. Com o tempo, abriu mais uma empresa de logística, uma de incorporação imobiliária e outra de consultoria comercial. Pragmático, low profile, apaixonado por conhecer a biografia de grandes pessoas, hoje é a nossa vez de conhecer um pouco mais da sua história, Larry. Então seja muito bem-vindo e é um prazer te ter por aqui. Muito obrigado, vai ser um prazer. Espero ajudar. Bora lá. Bom, conta pra gente então, Larry, quem é você? Falei um pouco aqui da sua história, um resumo, mas conta pra gente quem é Léo Moreira. Bom, quem que é o Léo, né? É um carioca radicado em Belo Horizonte, né? Ali em um dos melhores lugares desse país. Eu muito inconformado, né? Filho de classe média baixa no Brasil, com todos aqueles dilemas que a gente tem, aquelas dores de cabeça, aquelas preocupações. Acho que minha maior característica é ser self-made. Eu sempre corri muito atrás das coisas, eu construí tudo muito sozinho. E contando um pouco da minha trajetória, eu sou filho de militar, né? Então, nascido no Rio de Janeiro, meu pai foi transferido para Belo Horizonte. Depois, com 18 anos, eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, no qual passei ali 5 anos ralando a doidada. Até brinco hoje que é mais fácil você ficar milionário do que formar na AMAN. É realmente muito difícil, é muito complicado. Quem passou sabe do quanto a gente deixa muito sangue lá, né? E aí, com 23 anos, eu fundei minha primeira empresa, mas eu passei a adolescência toda empreendendo daquele jeitinho recatado, né, quieto. Então, eu vendia bala na escola, daí eu já dei aula para aluno que tinha algumas dificuldades. Então, eu sempre fui empreendedor no que dava para ser, né? Com 23 anos, assim que eu formei, eu fui para o Rio, fundei minha empresa. É muito difícil, né? Então, quando a gente filho de classe média baixa, a gente é predestinado, entre aspas, ali, a ser funcionário público ou ter um futuro muito indeciso, né, muito complexo. E comigo não foi diferente, né? Eu sempre fui criado ali, seja funcionário da Petrobras, seja funcionário de um tribunal da vida, você vai ter 2 meses de férias e etc e tal. Muito inconformado, nunca acreditei nisso e fui atrás, né? Então, hoje, graças a Deus, as coisas deram certo. Então, a gente tem aí empresas espalhadas pelo Brasil inteiro, criando emprego, valor para muita gente, né? Então, é basicamente essa linha. Acredito muito que quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente consegue. E aí, durante o bate-papo, a gente vai falando um pouco mais. Eu acho que eu sou muito low profile, eu não gosto muito de falar muito sobre as coisas. É a primeira vez, inclusive, né, que eu converso com alguém assim nesse estilo. Geralmente as pessoas me ligam, pedem para falar alguma coisa, eu acabo fugindo. Infelizmente no Brasil o empreendedor ele é muito punido, né, pela sociedade. Então a gente vê nas novelas o empresário é sempre o cara sacana, o cara desonesto. Então eu sempre tive muito medo disso, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que falar até para ajudar as pessoas, né? Sou muito inconformado com isso. Então eu estudei no Colégio Militar de Belo Horizonte, onde a gente estudou, né? Lembro de você que sempre foi uma das mais inteligentes ali dessa turma. Eu só acho que 2 anos ou 3 anos antes de você, mas com certeza todo mundo sabia quem era Marília e foi te acompanhando e surgiu essa demanda desse assunto. Eu estou super feliz de estar conversando contigo agora. Obrigada, que bom escutar isso de você. E é muito legal, né, escutar o que você falou, assim, para mim, que
acabei conhecendo um pouco mais a sua história agora, recentemente, quando a gente começou essa consultoria. Foi uma surpresa muito boa saber de tudo isso, assim. E o que eu falei com você, que eu gostaria que você comentasse, assim, é o que te levou realmente a começar esse empreendedorismo, já estando na AMAN, já sendo militar, de onde veio e o que te motivou a começar essa empresa? Assim, você falou que já empreendia, de certa forma, em outros locais e em outras idades, mas como que foi realmente esse processo? Então, desde criança, eu anoto no meu caderno todos os anos, né? Virava o ano, eu sempre anotava a mesma frase no caderno que eu escutei em algum lugar. Até hoje eu não consegui descobrir a autoria dele, porque muitas pessoas se dizem pai desse ditado, mas ele fala mais ou menos que quando você realmente quer alguma coisa, todas as estrelas do universo vão se alinhar para esse objetivo, né? Existem algumas derivações desse ditado aí, mas no final das contas ele fala que quem quer alguma coisa consegue. E eu sempre fui muito inconformado, né? Eu ficava assim, poxa, como é que pode? Cara, eu via conhecidos de família realmente com condições melhores do que a minha e que tudo parecia tão mais fácil. E eu falei, eu vou atrás desse negócio, sabe? Cara, se tem a chance de 1 para 1000 de conseguir, que eu seja essa única pessoa que vai conseguir. Então, me joguei de cabeça. Acho que eu não tenho outra palavra, é foco. Resiliência é uma palavra que está muito na moda, né, Marília? Todo mundo fala em resiliência. Mas, na verdade, resiliência para mim é um pouco diferente do que o pessoal está comercializando, digamos assim. Eu acredito que resiliência é realmente você esquecer o que tem em volta do que não fosse o objetivo, né? Então, desistir não é uma opção. Você realmente tem que chegar lá. Então, comigo não foi diferente, né? Então, eu me dedico muito, sou workaholic. Acredito muito que se você se dedicar, você chega lá e tenho feito disso a minha vida durante aí 8 anos já que eu abri a minha primeira empresa, digamos assim, né? Formalmente. Isso aí. E, assim, como você não tinha, né, um referencial dentro da família, ou, enfim, talvez isso não fosse tão comum para você, o que você acha que realmente facilitou o seu processo para que isso desse, né, desse certo, e também o que prejudicou e que você teve que aprender com o tempo? Bom, o que facilitou é ser observador. Eu sempre fui o cara quietinho da sala, nunca fui popular de ficar falando com todo mundo. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito reservado, mas muito observador e questionador, né? Então, eu questionava comigo mesmo, anotava o que eu não concordava e ali ia trabalhando esse negócio todo. E eu gosto muito de papel, você sabe disso. Eu gosto de colocar minhas ideias no papel e ficar lendo, mentalizando aquele negócio e começar a correr atrás. E o que me facilitou, no final das contas, foi ser observador, né? Então, observar como as pessoas chegaram lá. Então, Jorge Paulo Lemann, ele fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E quando você pega um sonho realmente grande e anota ele e vai atrás dele, se você atingir 80% de um sonho gigante, você já está grande. Então, comigo foi assim. E o que dificultou bastante é o fato da cultura do brasileiro, né? Então, diferente de outros países que você tem uma mão de obra mais qualificada, você tem acesso a muitas coisas de uma maneira muito mais fácil. No Brasil é tudo, a gente foi feito para não dar certo, né? Quando você vem do nada. Tudo vai contra você, as pessoas são contra você, você não tem credibilidade, você não tem dinheiro, você não é de família tradicional. E eu tive que vencer isso no braço, né? Então, não tinha crédito para nada, então a gente vendia o almoço para comprar janta, a gente não tinha tradição, então a gente criava a nossa própria tradição, e além aqueles programas totalmente tradicionais do Brasil, que é a sopa de letrinha de impostos, que realmente, para quem está começando e não entende, é uma loucura. O Simples Nacional é difícil até de entender o que era para ser simples, ele não é tão simples quanto parece, você tem que sair na hora certa. Aí, quando você pega a parte da legislação trabalhista, parece que o pessoal está em Nárnia, porque eles não conseguem entender como é que é o mundo real, e você fica ali tentando remar em várias frentes, você tem que fazer um pouquinho de cada coisa. Então, a dificuldade foi realmente as dificuldades gerais de quem vem do nada. Então, eu também tenho essa dificuldade. Isso aí, tá bom. E conta pra gente também como que foi essa questão, assim, de você começar a crescer
a ponto de hoje ter 500 funcionários. Como que você sai de, sei lá, ter você, depois ter mais um funcionário, para ter uma equipe, para conseguir delegar essas funções, né, e tudo? Como que foi esse processo para você? Não é fácil. Confesso para você que não é fácil. Acho que a principal parte é delegar, né? Então, você viu lá meu mapa mental. Se eu pudesse, eu faria um pouco de cada área da empresa, né? Eu estaria imerso em todas as áreas, no RH, no financeiro, no jurídico, no contábil, eu estaria um pouco em cada área, porque quando você vem do nada, você faz tudo. Então, eu fiz de tudo, literalmente. Eu fechava a folha, eu controlava a jornada, eu liberava caminhão na rua, eu fazia entrega. Então, você acaba fazendo um pouco de cada coisa. E chegar hoje no estágio que a gente está com várias frentes de negócio em vários estados, eu tento sempre me apegar que eu sou novo, eu tenho 32 anos e eu ainda consigo mudar algumas premissas de vida, né? Então, quando você está muito velho, você não consegue mudar mais. Eu tento me prender ao fato de ser novo e ver o que as pessoas que chegaram lá fizeram. Então, Guilherme Benchimol, Bill Gates, você e eu, nós temos uma coisa em comum que são as 24 horas no dia. Não dá para a gente fazer tudo o tempo todo. A gente tem que acreditar nas pessoas que estão com a gente, motivá-las de fato, desenvolver um projeto de trabalho em grupo bem feito e fazer aqueles steps de acompanhamento, né? Então, hoje eu trabalho mais nessa linha, confesso que nem sempre é fácil. Quando tem um problema, você quer se jogar nele e tirar todo mundo e você mesmo resolver. Mas eu estou no processo até de migração, né? Eu tenho que ser o solucionador da parte onde que é difícil para todos, não atrapalhar quem está ali para resolver. Então, eu tô fazendo essa migração. E é muito bacana, né? Ver tanta gente boa trabalhando junto, com o mesmo sonho, construindo de fato. É muito gratificante. Mas o que que te fez, assim, começar a realmente contratar essas pessoas? Uma vez, né, eu comecei a receber ligações 2, 3 horas da manhã, e aí recebendo a ligação, eu falei assim, isso não tem como dar muito certo, né? A gente não consegue, são 24 horas no dia, tinha que estar 5 e pouco da manhã na empresa de volta, eu falei, tem que começar a trazer mais gente. E aí, quando a gente começa a aprender como lidar com essas pessoas, o negócio vai avançando de fato, né? E aí, hoje eu consigo fazer isso de uma maneira bem mais tranquila. Eu consigo planejar qual é a quantidade de pessoas que precisam de um time, de uma filial, qual é o skill que essa pessoa precisa ter, e consigo dimensionar legal para que a gente trabalhe bem. Foi muito mais de necessidade, né? Necessidade. Porque quando você é pequeno, você não tem os mesmos skills que todo mundo, mas você faz um pouquinho de cada coisa. Então, você tenta fazer diferente. Deixa eu ver minha próxima pergunta aqui, para a gente finalizar nesse bloco. Tá. E, Larry, por que que você escolheu a logística? Então, Marília, por que escolher logística, né? Não é um sonho de criança, não. Fala a verdade, não é. Ninguém acorda, ninguém tem ali 8 anos de idade, quando pergunta o que você quer ser quando crescer, todo mundo fala, quero ser policial, bombeiro, médico. Eu também fazia parte desse time aí, eu queria ser jogador de futebol, embora seja um belo de um perna de pau. Sempre quis ser piloto, juiz, já quis ser tudo, mas a gente tem que estar antenado às oportunidades da vida, né? Então, um cavalo selado não passa 2 vezes. E na primeira vez onde que eu vi um cara falando que ele tinha problema na empresa dele, ninguém conseguia resolver, eu levantei a mãozinha na maior humildade possível e falei que eu queria tentar resolver. Ele falou que eu não ia conseguir, que foi, na verdade, atender as áreas de comunidade no Rio de Janeiro. Então, é um belo de um desafio, né? Porque falar que vai fazer logística nas comunidades do Rio de Janeiro, você tem que ser, no mínimo, maluco. E eu falei que eu ia entrar lá para resolver. E te confesso que até eu tinha minhas dúvidas se dava para resolver, tá? Mas eu fui. E aí eu comecei com um caminhãozinho, gostaram, acharam que a gente estava fazendo diferente, né? Porque geralmente quem trabalha com logística são aquelas empresas muito tradicionais, das famílias que passam de pai para filho, e aquela coisa muito quadrada. E eu quis fazer diferente. Então, eu comecei, gostaram, fiz diferente, comecei a botar um pouco mais de tecnologia,
Eu acho que a experiência do cliente tem que ser um negócio fenomenal. Você tem que chegar e entregar mais do que ele está querendo, que ele está precisando. Se possível, cobrar menos do que você está passando para ele, fazer uma surpresa positiva. E eu fui testando, foi tentativa e erro. E Sim. virou um negócio gigante, né? Então, no final das contas, não foi o que eu queria, não foi o que eu pensava, eu só queria ser empresário de qualquer jeito, só não sabia como. Aham. E acabei fazendo, gostaram, foi aumentando, me pediam um monte de coisa, eu não sabia como arrumar esse dinheiro. Graças a Deus, algumas pessoas muito boas passaram pela minha vida que acreditaram em mim, então clientes foram, de certa forma, financiadores do meu crescimento, porque eles acreditavam que eu podia entregar, mesmo não tendo as condições, e compraram meu barulho, né? Então, acabou dando muito certo. Foi assim, foi Que legal. enxergar uma oportunidade. Sim. Agora dá para entender um pouco melhor como que isso começou. Gostei. E eu acho que para a gente encerrar esse bloco, conta para a gente também, então, o que que você sugere ou, né, deixa aí de conselho para algum jovem que esteja querendo começar a empreender ou mesmo, né, uma pessoa hoje que está inconformada com a sua situação e que vê no empreendedorismo uma oportunidade, o que que você diria para ela? Eu acho que para uma pessoa dar certo, ela tem que ter três características que elas são impossíveis de não funcionarem juntas, né? Que é você zelar muito bem pelo relacionamento, você tem que correr atrás de relações bacanas, profissionais, então network é muito importante. Você tem que ter gente boa, acho que ter um time realmente que acredite em você, você tem que ser o cara que desperte nas pessoas a vontade de fazer. E o terceiro e o mais importante é juntar isso tudo a uma boa execução. Uhum. O que eu percebo hoje, lamentavelmente, que as pessoas querem ter uma característica só. Elas querem ser boas no networking, elas querem ser boas em tratar bem as pessoas e com gente, ter o time amando elas, mas eu acho que elas não têm muita execução. Eu acho o maior diferencial para uma pessoa crescer ou começar esse processo de amadurecimento é a execução. É melhor o feito do que o perfeito. Então, pega, planeja e executa. Então, se achar que não vai conseguir, fala que vai conseguir e corre atrás de fazer. A maior dica que eu posso dar é essa. O poder da execução é algo muito precioso. E quando você não tem uma estrutura atrás para te ajudar, você tem que ser mais forte para fazer. Então, dá para fazer e faça sempre bem feito e zele pelo seu nome, né, Marília? Eu acho que muitas pessoas eu vi começando junto comigo, hoje já não são mais empresários, sabe? Então, é lamentável esse tipo de coisa também, porque no meio do caminho apareceu alguma oportunidade fácil e a pessoa abraça. Ela não está pensando muito no nome dela. Confesso que até no início eu também não entendia muito bem por que o nome é o nosso ativo mais precioso, né? Eu sempre achei muito clichê, muito redundante, são aquelas falácias que você escuta e fala assim, beleza, é ativo mesmo, mas como se você transforma isso em realidade no dia a dia, né? As pessoas têm que olhar para você e falar assim, realmente, esse cara tem palavra. Essa mulher, ela realmente está fazendo o que ela está falando que vai fazer. E quando você é uma pessoa confiável, não na parte só ética, moral, mas você é uma pessoa confiável de que vai entregar o que você está prometendo, isso é um intangível que é muito precioso. E a gente não pode desmerecer esse troço, entendeu? Tem que correr atrás realmente de ser uma pessoa de palavra na parte moral, ética, mas também de entregar o que você está se comprometendo. Isso faz muito parte da minha história e eu aprendi errando muita coisa, mas esses steps ali eu acho que são bem genéricos para qualquer pessoa em qualquer área. Muito bom, muito obrigada, então, por compartilhar esse conhecimento. Vamos agora para o segundo bloco, que é falar sobre produtividade, né? Que é o nosso bate-papo principal aí do dia a dia. E conta pra gente, Larry, você acredita que é produtivo? O que é produtividade para você? Eu sempre me considerei muito inconformado. Eu sou muito inconformado, né? Você me fez uma pergunta na primeira vez que a gente conversou, foi por que eu quero ser mais produtivo? Eu falei que eu queria arrumar mais tempo para montar outra empresa.
Sim. Então, eu faço uma evolução da minha maneira de trabalhar durante o tempo e eu vi que eu amadureci bastante. Até acho que eu tenho uma produtividade bem legal, muito empírica, muito na tentativa e erro, muito de ler muita biografia e ver os hacks de vida que esse pessoal tinha, mas eu nunca fui muito processual e muito técnico, né? Eu tento realmente, para ser produtivo, botar tudo no papel. Existem várias plataformas, várias ferramentas de gestão de tempo que entregam muito, mas eu ainda sou old school nesse ponto. Eu coloco no papel, planejo e executo. Eu acordo todo dia, acordo cedo. Não sou da turma que acorda 4h30 da manhã, lê 5 livros, corre 30 quilômetros. Não sou dessa turma, mas a primeira coisa que eu faço de manhã é me planejar. 5h15 da manhã, eu estou no meu escritório, no meu apartamento, pego, anoto tudo, planejo tudo, avalio o que eu fiz no dia anterior que eu poderia fazer melhor e faço planejamento para D0, D1, D2, D3 e vou ali fazendo esse planejamento. É basicamente isso, né? E fazendo aquela parte de dividir as áreas em que eu tenho que atuar, claro que sempre tem um ajuste ou outro, mas de maneira geral, acho que o resultado acabou sendo muito produtivo, literalmente, né? Acabou entregando muita produtividade, mas sempre dá para melhorar. Sim. Não, gente, eu posso afirmar aqui, né? Porque agora eu estou trabalhando junto com ele para a gente entender melhor e melhorar um pouco mais aí esses processos. Então, o Larry, ele tem vários cadernos, mas são cadernos preciosos e que ele é muito bem organizado, porque para gerir 4 empresas hoje desse porte, né? É realmente algo muito admirável, que me chamou a atenção, que esse é um dos motivos, né, de eu ter te convidado. E conta pra gente, assim, como que você define prioridades, né? Já que você faz, né, trabalha com 4 empresas hoje, tem essa gestão toda, como que é definir prioridades para você? Então, eu divido muito a minha vida no P1A, né, que são os planejamentos do ano. Então, eu tenho que criar ali os steps para atingir minha meta do ano. E eu acho que temos que colocar não só a parte profissional, mas também a parte pessoal. Eu quero até o final do ano ter trocado de carro, quero ter ido no médico, quero ter feito meu check-up. A gente tem que ter realmente metas pessoais. A gente não pode acreditar que o acaso determine nossa vida. A gente tem que colocar meta. Então, esse é o primeiro ponto. E eu procuro fazer um exercício semanal de enxergar meu P1A, entender qual passo eu dei nessa semana para atingir a meta do ano. O ano só tem 52 semanas, então eu só tenho 52 oportunidades de fazer um follow do meu plano estratégico. Meu planejamento estratégico tem que estar muito bem acompanhado, senão só por acaso vai chegar em algum lugar. Quando eu falo sobre acompanhamento de dia a dia, né, planejamento diário, eu vou muito na linha de, primeiro, planejar a saúde, né, fazer exercício físico. Eu procuro fazer exercício físico 3 vezes por semana, no mínimo. Segundo, acompanhar um pouquinho de cada negócio meu por dia. Divido por áreas, então, a parte financeira, a parte operacional. Acho que a experiência do cliente sempre tem uma ação no meu caderno aqui para olhar. Acho que a gente tem que trabalhar muito o relacionamento com o cliente, então eu tenho sempre ali na minha agenda alguém para ligar por dia. Um cliente meu, eu tenho que receber uma ligação minha, até porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu procuro ter sempre um papel ativo, entendendo o que está acontecendo na vida dele. Porque onde há um problema, há uma oportunidade. Então, quando eu ligo para a pessoa, eu entendo quais são as dificuldades que ela está passando dentro do negócio, eu posso desenvolver um produto formatado para ele que agregue valor e traga resultado para que ele precisa. Então, no dia a dia, eu acabo indo nessa linha, divido nos setores, nas empresas e tento fazer uma ação, pelo menos, por cada área. Assim que eu Muito consigo bom. ter um resultado legal. E, Larry, qual que é a sua maior dificuldade em relação à gestão do tempo e produtividade? Em relação à maior dificuldade, é a relação das outras pessoas, os feedbacks que a gente precisa ter para concluir uma ação. Então, aquele sentimento bacana que eu tenho quando eu dou aquela ticada no quadradinho da conclusão ali do check de alguma ação é muito satisfatória, mas nem sempre você consegue ser prático naquele negócio, porque você precisa de outra pessoa.
Então, às vezes, você precisa do RH de um relatório para tomar uma decisão sobre contratação de pessoal pela questão de banco de horas. Aquele relatório demora um dia para vir, você quer resolver a contratação ou não de funcionário e você não consegue. Isso é muito ruim, é quando você precisa realmente do feedback rápido de outros setores ou de outras pessoas, ou na pior das hipóteses, do cliente, né? Então, a maior dificuldade é realmente as relações com as outras pessoas. Esse é o maior problema, na minha visão, tá? Ok, obrigada. Eu acho que já deu para a gente ter noção aí que rola muita coisa no seu dia a dia, né, no seu planejamento. E agora, então, vou deixar esse gostinho de quero mais para as pessoas se interessarem por mais gestão do tempo e produtividade também. E vamos iniciar, então, o bate-bola de frente com a Marília Sincera. Larry, está preparada? Vambora, eu não preparei para isso não, mas vamos embora. Beleza. Eu te falo assim, você responde com uma palavra ou, né, com uma frase sucinta. O que te move? O que me move? Construir uma história e um legado. Eu acho que é o que me move. Quem te inspira? Bill Bill Gates? Gates me inspira. Ele é muito estratégico, né? É um cara diferenciado. Ele engoliu o Steve Jobs na estratégia. Ele, para mim, é o máximo. Boa. O que te incomoda? A falta de vontade das pessoas. Pontos fracos? Não desligar nunca. Sim. Um sonho? Piada interna aqui, né? Um sonho? Um sonho? Rapaz, um sonho. Acho que ser lembrado como uma pessoa que veio do nada e construiu uma história bacana e ajudou as pessoas a crescerem junto com ela. Boa. Uma empresa? Acho que é a Microsoft. Não sou linkado da tecnologia, mas eu gosto muito da história. Um mentor? Jorge Paulo Lema. Sucesso é? Mudar as vidas das pessoas. Uma viagem? Itália, Um sem lugar? dúvida. Nova York. Embora seja outra cidade, mas Sim. Um objetivo para 2021? diminuir minha carga horária. Olha, quero ver. Vamos ver se eu consigo. Tô aqui para isso. Um livro? Um sonho grande. Uma frase? É aquela até que eu comentei de que quando você realmente quer alguma coisa, todas as estrelas se alinham para esse objetivo. Boa. E agora, para a gente finalizar, quem você gostaria de escutar batendo esse papo sincero por aqui? Acho que a gente podia trazer mais pessoas que vieram de onde nós viemos, no Colégio Militar da Vida, e estão fazendo diferente. Eu acho que a gente pode ajudar muito esse pessoal que é muito bom e que acaba que o sistema não acelera para ser empreendedor ou de inovar, trazer para conversar com você. Eu acho que a gente pode devolver isso para a sociedade, para quem de onde nós viemos. Boa. Você tem um nome em mente? Vou pensar e vou te falar. Agora, de bate-pronto, não, mas sempre tem gente boa. Sempre tem. E como que as pessoas podem acompanhar um pouco mais do seu trabalho ou das suas empresas? Tem algum contato, algum canal ou é low profile total? Me chama no LinkedIn que a gente conversa. Acha lá no LinkedIn. Tá Léo bom, Moreira, é isso. tá certo. Então foi isso. Muito obrigada, Larry, pelo seu tempo, pela abertura, pelo papo e conhecimento aí que você compartilhou com a gente. Foi um prazer te ter por aqui no nosso canal e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Espero ter colocado um grãozinho ali de curiosidade, de vontade de fazer diferente. E mais uma vez, muito obrigado. Valeu demais.
E esse foi mais um De Frente com Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, @organização sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!